Hoje a gente vai embarcar numa verdadeira história de detetive cósmico. Vamos tentar desvendar um dos maiores mistérios do nosso planeta: como a Lua surgiu. É uma história que envolve uma colisão simplesmente cataclísmica e uma pista que deixou todo mundo de cabelo em pé: a ideia de que a Terra e a Lua são, basicamente, gêmeas idênticas. Uma coisa que, pela lógica, não deveria ser possível. Para começar, vamos pensar um pouco. Qual foi o evento mais crucial em toda a história do nosso planeta? A gente pode pensar nos dinossauros ou no surgimento da humanidade, mas não foi nada disso. Foi um único dia. Um único impacto que reescreveu o destino da Terra para sempre. A gente precisa voltar muito, mas muito no tempo. Coisa de 4 bilhões e meio de anos atrás. O sistema solar era um lugar jovem, sabe? Meio caótico. E foi nesse cenário que o nosso planeta teve um encontro que mudou absolutamente tudo. Ok, vamos aos detalhes. O evento que a gente está falando foi uma colisão monumental. De um lado a Terra, ainda bem jovem, do outro, um protoplaneta do tamanho de Marte, que os cientistas deram o nome de Theia. Olha, a escala disso aqui é algo difícil até de colocar em palavras. Theia foi literalmente pulverizada. E para a Terra, foi um evento que zerou o jogo, redesenhou o planeta. E foi dos destroços dessa batida cósmica que a nossa Lua nasceu. Só que essa história toda, ela deixou uma ponta solta. Uma pergunta gigantesca que ficou sem resposta por muito tempo. Um quebra-cabeça que os cientistas apelidaram de o problema dos gêmeos idênticos. E essa é a pista central do nosso mistério. Agora, a parte mais interessante é a evidência. Quando os cientistas pegaram as rochas trazidas da Lua e compararam com as rochas aqui da Terra, eles encontraram algo chocante. Pensa nisso como se fosse um teste de DNA para planetas. Eles olharam as assinaturas químicas, que são as razões isotópicas de elementos como ferro, titânio, e o resultado, como dá para ver, é que a assinatura da Lua era praticamente uma cópia da Terra. Elas eram gêmeas químicas. E é aí que a conta não fecha. Se a Lua foi formada em sua maior parte dos restos de Theia, um planeta totalmente diferente, ela não deveria ter uma assinatura química diferente? Por que ela se parece tanto, mas tanto assim com a Terra? Essa era a grande pergunta. Para desvendar esse caso, a ciência teve que virar uma espécie de CSI do espaço. Os cientistas precisaram usar ferramentas forenses super avançadas. Eles focaram em uma coisa chamada isótopos, que funcionam como se fossem as impressões digitais geoquímicas de cada corpo celeste. Então, o que são esses isótopos, afinal? De forma bem simples, são versões de um mesmo elemento, só que com pesos um pouquinho diferentes. E a proporção desses isótopos no planeta depende de onde ele se formou no sistema solar. Basicamente, é uma certidão de nascimento que te conta de onde aquele corpo veio. O raciocínio por trás disso é bem direto, na verdade. Cada região do sistema solar antigo tinha uma mistura única de isótopos. Então, quando os cientistas analisam as rochas hoje, eles conseguem rastrear os tijolos que formaram um planeta de volta para sua vizinhança original, o lugar onde ele nasceu. Armados com esse conhecimento, um grupo de pesquisadores teve uma ideia genial. Vamos fazer uma espécie de engenharia reversa. Eles pegaram o resultado final, a Terra e a Lua como são hoje, e começaram a trabalhar de trás para frente para descobrir como eram os ingredientes originais que formaram tudo isso. E essa ideia toda se baseia num princípio que o Thorsten Kleine, um dos pesquisadores, resumiu perfeitamente. A composição de um planeta guarda todo o histórico dele. Ou seja, a resposta para o mistério de Theia estava ali, o tempo todo, escondida nas próprias rochas. E o trabalho foi de uma precisão absurda. Eles usaram rochas aqui da Terra e, o que é mais legal, amostras lunares de verdade, trazidas pelos astronautas das missões Apollo. Com todos esses dados em mãos, eles começaram a calcular as receitas originais que poderiam ter resultado na Terra e na Lua que a gente conhece. E olha só o que eles descobriram. Os cálculos mostraram que a Terra primitiva era feita de materiais que a gente já esperava encontrar aqui na nossa área do Sistema Solar. Tudo normal, mas Theia era diferente. Para a matemática toda fazer sentido, Theia precisava de um ingrediente extra, um material que muito provavelmente veio de uma região ainda mais perto do Sol. E isso tudo nos leva, finalmente, ao veredito. A solução desse caso arquivado há bilhões de anos. A resposta para o problema dos gêmeos idênticos finalmente começou a fazer sentido. A conclusão mais provável, então, não é que Theia era uma forasteira de um canto distante do sistema solar. Pelo contrário, a Terra e Theia muito provavelmente cresceram na mesma vizinhança cósmica. Vamos traduzir o que isso quer dizer.
O fato de Theia ter se formado perto da Terra resolve o problema dos gêmeos idênticos. É por isso que eles eram tão parecidos quimicamente. Eles foram feitos do mesmo lote de material. E aquela pequena diferença, aquele ingrediente misterioso, sugere que Theia se formou só um pouquinho mais perto do Sol, pegando um material um pouco diferente. Então, para resumir a história toda, o mistério dos gêmeos idênticos está resolvido. A Lua se parece com a Terra porque o planeta que a originou, Theia, era essencialmente um irmão da Terra. Eles não eram idênticos, mas eram da mesma família, formados a partir do mesmo material primordial. Isso deixa a gente com uma última reflexão, né? Se foi possível resolver um mistério de 4,5 bilhões de anos, analisando algumas rochas, que outros segredos sobre o passado do nosso próprio planeta estão por aí, só esperando para serem descobertos, bem aqui,